Vamos receber hoje o candidato Taná Correia, pelo Partido Cidadania, que tem como vice Andréa Maia. Aliás, Andréa Maia é irmã do grande amigo meu, Luiz Alberto Fiore Maia, delegado aqui da seccional, né? Grande amigo meu. Um abraço para a Andréa. E esse encontro está marcado para a semana passada, em função de um problema familiar justificado pelo Taná Correia. Adiamos com todas as justificativas para hoje. E o neto dele acabou sofrendo um acidente e, graças a Deus, passando bem, né? Passando bem, já recebeu alta, apenas uma fratura, então está tudo bem. Muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui, tá bom? O nosso vice-presidente Manuel Taboada fará a abertura formal para que o senhor inicie a apresentação do seu plano de governo. O senhor terá 35 minutos, como todos os candidatos tiveram. Nós estamos gravando e filmando, e depois vamos disponibilizar no nosso site para o nosso quadro associativo, que tem 270 empresas, além da Secob, da cobertura da TV Tribuna e também do Jornal Tribuna. Ronaldo Taboada, por favor. Bom dia a todos. Em nome da diretoria da Associação Comercial, seu quadro de colaboradores, quadro associativo, damos a todos uma boa vinda. O candidato Taná, a Associação Comercial é um polo do empresariado e nós temos uma tradição de recebermos sempre nos períodos de eleições, sejam das três esferas, aqueles candidatos que queiram apresentar o seu programa junto à nossa comunidade. Obviamente, quando a gente fala em 270 associados, reflete um número singular, mas na realidade isso é múltiplo em quase 50 mil, em função dos colaboradores dessas empresas, o número é bastante expansivo. Então, a Associação Comercial abre as portas e sempre estará disponível para colaborar com todos aqueles que estiverem à frente da Prefeitura Municipal de Santos. Nós entregamos a todos os candidatos o projeto do Condesam, para que seja uma ferramenta para ajudar na gestão. E estaremos aqui sempre à disposição para colaborar com o que for o vencedor. Eu solicito que os senhores venham à frente, façam um bom uso e boa sorte. Está lá, de acordo então com o nosso regulamento, são 35 minutos, depois a gente abre para perguntas, principalmente dos jornalistas, tá bom? Se o senhor quiser ficar de pé, sentado, como o senhor quer. Quer sentar? Senta na cadeira principal, então. Assume a presidência. Por favor. Se ele quiser ficar aqui à frente, a gente pode pôr aqui na frente. Pode pôr aqui na frente. É melhor? Acho que é melhor. Deixa eu pegar. Professor. Vai ter que subir. É melhor. Ficar mais à vontade. Tá, quando faltar 5 minutos, eu só dou um aviso, não é uma delicadeza, não será uma delicadeza, apenas para comunicar, tá bom? Obrigado, tá? Quero agradecer à Associação Comercial de Santos, a Secob, a Tribuna, a todos os presentes e aqueles que receberão essa nossa posição com relação ao nosso plano de governo, se formos eleitos. Primeiro lembrar, né, que nós estamos vivendo um momento muito difícil internacionalmente, não apenas aqui no Brasil, não apenas no estado de São Paulo, não apenas na cidade de Santos. Então isso exige uma concentração muito maior dos nossos esforços, de todos os candidatos e o futuro prefeito, de dimensionar corretamente o peso dessa situação, né? Isso ocasionou problemas econômicos no mundo inteiro. Então, também teve reflexo aqui em Santos. Infelizmente, essa situação é uma situação dramática, mas que nós precisamos definir um caminho para que nós sejamos vencedores dessa atual situação.
Nós temos um modo de pensar talvez um pouco diferente de outros candidatos, né? O nosso plano de governo, na verdade, são itens que nós precisamos e queremos fazer com que ele se desenvolva através da participação das áreas realmente atingidas. Fora essa reunião que nós estamos tendo com o empresariado, aqui através da associação e através de outras entidades empresariais, nós queremos também manter o contato junto à área dos trabalhadores. Assim como nós recebemos um plano aqui na Associação Comercial de Santos, nós também recebemos um plano do DIESE, né, que é uma entidade formada pelos trabalhadores através dos seus sindicatos, de suas federações, das suas centrais sindicais, e nós estamos, então, procurando equilibrar esses dois posicionamentos. Nós vivemos num país capitalista e nós, que temos às vezes um pensamento mais socialista, nós temos que ter consciência dessa realidade. Hoje, eu acho que, devido à política internacional, nós não temos mais aquilo que nós podemos chamar de puro sangue ideológico, né? No país capitalista, você tem uma série de atividades, de atitudes e de organizações que nós poderíamos denominar de socialista, né? O capitalismo em si, ele não teria nenhuma organização social, não teria imposto, é realmente aquele do deixar passar, deixar fazer, né? Que aquilo é trazer o desenvolvimento. No socialismo, você teria aquele controle de Estado através de uma representatividade da mão de obra do trabalhador, e seria exclusivamente esse tipo de postura que era direcionar esse socialismo científico. Hoje a gente sabe que também não é mais pelo sangue. Você tem o investimento dos países socialistas, né, totalmente que seria de mercado, que também é capitalista. Então você não tem hoje uma ideologia dentro dos grandes países, né, uma ideologia única, totalmente de acordo com, vamos dizer assim, com um estudo de cada área, tanto socialista como capitalista. Então nós temos que trabalhar exatamente dentro desse processo, esse equilíbrio de forças que tem que haver. Uma cidade como Santos, nós sabemos que nós temos dois eixos importantes a necessidade de grande mão de obra, né? Uma localizada na nossa cidade, que é a área portuária, com todas as suas atividades. Vai até da manutenção de limpeza até a mais alta tecnologia, através de controle de entrada e saída de navio, a carga que cada navio desse vai ter. Nós temos hoje também uma automatização dentro da área portuária, também que diminuiu a mão de obra mais artesanal e passou a ter uma mão de obra mais tecnológica, né? Isso você deu um impulso no desenvolvimento econômico, empresarial e para o país, mas ao mesmo tempo diminuiu a possibilidade de utilização da mão de obra do trabalhador. Então isso tem que ser pesado. O outro grande foco de trabalho é o nosso parque petroquímico de Cubatão, que são duas áreas mestras, vamos dizer assim, vamos chamar de uma classe trabalhadora, classe média trabalhadora, né? O grande consumidor que seria da cidade. Lógico, nós temos outras áreas de atuação também, mas que não seria aquelas unidades âncoras, vamos dizer assim, da possibilidade econômica que você poderia ter um consumo maior ou mais significativo dentro do comércio da nossa cidade. Então nós temos uma classe média trabalhadora, assalariada, que realmente perdeu muito do seu poder aquisitivo e pela automatização também perdeu muito na necessidade da quantidade de mão de obra.
isso diminuiu também a possibilidade de compra, a possibilidade de consumo. Então, isso tudo tem que ser pesado numa administração pública do município, para que você possa também dimensionar melhor os seus focos de atuação. Nós perdemos algumas empresas também aqui na cidade de Santos, durante esse período todo, né, que realmente dificultaram mais a possibilidade da ocupação dessa mão de obra e que fica desempregada ou tem dificuldades maiores para o seu emprego. Então, no meu ponto de vista, nós teríamos que fazer um esforço muito grande para que a gente possa criar uma mão de obra que possa consumir dentro das suas necessidades, consumir com mais qualidade e mais efetivamente a compra das suas necessidades, tanto necessidades básicas como também o lazer, né? Porque é muito importante, a gente não pode pensar só na pessoa trabalhando para consumir as suas necessidades primárias e essenciais. Nós temos que pensar também que o ser humano precisa de uma área de lazer, precisa do divertimento, precisa da distração. Então, para que isso possa acontecer, a gente tem que realmente dar condições econômicas e financeiras para que essa pessoa, dentro do seu nível comportamental, possa usufruir de tudo isso que é necessário para o ser humano se sentir satisfeito, né, e digno no seu trabalho. E não pode deixar também de a gente pensar que existe na área comercial, na área de comércio, das atividades comerciais, você também tem uma mão de obra bastante grande. Agora, essa mão de obra diminui no momento que o poder aquisitivo dessas pessoas que trabalham nesses dois polos maiores também diminui, né? Se torna mais difícil para a pessoa poder consumir e ter uma reserva onde ele possa atender às suas necessidades primárias e às suas necessidades de lazer também. Então, essa preocupação é muito grande. Nós não podemos trabalhar para a solução desses problemas sem ter a participação das pessoas envolvidas diretamente nesse processo de trabalho. Então, nós teremos que ter um contato muito grande, tanto com a área empresarial, como na área dos representantes dos trabalhadores. Nós podemos dizer que, dentro do nosso objetivo principal atualmente, não apenas pela situação que nós vivemos dessa pandemia, mas essa necessidade, ela se torna, do que nós vamos dizer a nossa meta, né, de relacionamento com a população, ela está se tornando cada vez maior dentro da situação mundial também, que é o humanismo. É você se preocupar com o ser humano para que ele possa ser atendido em todas as suas necessidades básicas e também aquelas necessidades de lazer. O tratamento do humanismo é um processo muito difícil, porque normalmente nós temos assim uma pressão muito grande dos acontecimentos graves que muitas vezes acontecem. E isso vai deixando a gente um pouco despreocupado e um pouco direcionado para atitudes menos relevantes no tratamento humano. Né? Isso traz um desequilíbrio emocional que pode ocasionar posturas que realmente venham prejudicar não apenas a própria pessoa, mas com quem ele convive também. Então, essas soluções, as soluções para o nosso desenvolvimento municipal, nós precisamos ter a colaboração mesmo, tanto do lado empresarial como do lado do trabalhador, o entendimento realmente de que a situação ela só pode caminhar corretamente quando houver o diálogo desses dois segmentos, tanto do empresarial como do assalariado. Então, para isso, nós teremos que ter um esforço muito grande, a compreensão de uma equipe de trabalho, se nós formos eleitos, dessa equipe, desse tipo de relação, sem que haja radicalização de nenhuma das partes, porque não se chega a ponto nenhum. Nós sabemos, dentro da nossa formação política, né,
e também na área cultural, nós usamos isso, né? Na área cultural a gente chama de vontade contra vontade que dá a construção da personagem, né? Economicamente falando, politicamente falando, nós temos a tese, a antitese e a síntese. Nós temos que conseguir sempre essa síntese na comunhão da tese e da antitese. Procurar fazer isso com bom senso, né? Eu lamento muito nesse processo eleitoral as agressões gratuitas que estão havendo em termos de condições pessoais. Eu acho que isso deveria ser colocado. Desculpa, tocou o telefone, vou desligar. Me perdoe. Que vai ficar tocando. Estava já. Desliga para mim, por favor. Eu acho que todos esses debates, esses posicionamentos hoje, que fazem os candidatos, deviam se direcionar exatamente para a sua proposta de governo, a sua proposta de trabalho. Todos nós temos defeitos, todos nós cometemos erros. Quer dizer, pode ser até que alguns erros sejam tão grandes que precisem haver alguma punição, alguma restrição ao seu modo de ser. Mas isso não cabe a mim, não cabe a outro candidato, isso cabe a um processo judicial. A justiça é que tem que definir se a pessoa é culpada ou não culpada, que grau de culpa que tem, né? E não nós, que no calor da disputa podemos cometer injustiças e até prejudicar as pessoas na sua vida pessoal, na sua continuidade de vida. Eu acho isso um absurdo e já me manifestei com relação a isso mais de uma vez. Eu acho que o foco deve ser exatamente uma proposta de trabalho, uma proposta de governo, né? E a nossa proposta de governo é exatamente trabalhar com a comunidade, trabalhar com o coletivo, trabalhar com a área empresarial, com a área do trabalhador, trabalhar, por exemplo, nas escolas. Nós achamos que o tratamento da educação, por menor que seja a diferença, um grupo de alunos e de pais, de professores que utilizam uma escola na ponta da praia é completamente diferente daquela que é utilizada na zona do oeste, no Jardim São Manuel. Então, o nosso ponto de vista é grupo de trabalho em cada escola. Nós não podemos pensar numa única linha comportamental e dependendo, não pesando essas diferenças que muitas vezes poderão ser mínimas, mas muitas vezes poderão ser muito grandes. E dentro desse estudo, dentro desse grupo de trabalho, definir a posição de cada escola. Como nós estamos vivendo o problema da pandemia, por exemplo, provavelmente o tipo de comportamento que eu vou ter numa escola na ponta da praia pode ser diferente de uma escola que eu tenho no morro. Então, eu tenho que analisar isso escola por escola. É trabalhoso? É. Mas nós precisamos fazer isso para que realmente a gente consiga uma produtividade no processo da volta às aulas, por exemplo, a volta à escola, e de que forma, né, será esse retorno. Outra coisa também que nós achamos muito absurda, você vê que aqui nós estamos numa sala bastante cômoda, né, bem distribuída, nós temos um distanciamento, procurando nos proteger exatamente da pandemia. Mas você pega os ônibus, por exemplo, praticamente diminuíram pela metade. Você vê os ônibus superlotados, com aquelas pessoas penduradas, uma respirando praticamente o que a outra aspira, né? Então você teria que ter uma quantidade maior de ônibus, você precisa ter controle do número de passageiros de cada ônibus, como acontece hoje nos bancos, né? Você só entra exatamente quando tiver um número de pessoas razoável para que você evite qualquer contaminação. E por que não nos ônibus, né? Então, exemplos iguais a esse, que eu quero dizer que vai ser um esforço muito grande, vai ser muito difícil. O diálogo das contradições, né, a gente só pode ter com bom senso e com humanismo. O conflito das contradições é normal que exista em qualquer situação. Agora, administrar esses conflitos para que isso não se transforme numa guerra, não se transforme numa violência, é uma dificuldade muito grande, mas precisamos fazer isso. Então, o nosso eixo de trabalho vai ser o eixo da participação.
em todos os segmentos, em todas as áreas. Como eu falei, da saúde, por exemplo, nós vamos ter que fazer uma saúde preventiva para diminuir o acúmulo de pessoas na saúde curativa, que a gente vê quando a gente passa as entidades aqui, as UPAs, completamente lotadas, as pessoas esperando 3, 4 horas para ser atendido. Então, o nosso projeto, por exemplo, na área de saúde, é uma saúde preventiva, atendendo as duas pontas e o centro. As duas pontas seriam a criança, né, o bebê desde que nasce, até antes de nascer, né, acompanhamento médico, a mãe, na sua gravidez, o nascimento dessa criança, acompanhamento dessa criança. A outra ponta é do idoso, fazendo com que o idoso tenha um atendimento preventivo também, indo até os locais onde se encontram essas pessoas, marcando grupos, por exemplo, de trabalho junto a um bairro, onde você vai definir a equipe, né, que esse atendimento humanitário, poderíamos denominar assim, para aquela região, para aquele bairro, antecedendo um aviso, um contato, para a gente definir uma data que aquele bairro acha melhor, ficar ali uma semana, 15 dias e dar continuidade. Saiu daquele bairro, já está programando por outro, já está indo para outro, fazendo essa medicina preventiva, essa saúde preventiva, para a criança, para o idoso e para o adulto, na faixa intermediária. Atendendo tudo. Com isso, a gente acredita que, por exemplo, atendimento curativo nessas unidades de saúde vai diminuir, vai ficar na necessidade mesmo emergencial, uma necessidade, às vezes, inesperada, que a pessoa seja atendida com mais rapidez. Nós temos um outro problema bastante grave em Santos, que Santos é uma cidade que acolhe muito o morador de rua, né? É uma cidade que é mais cômoda, porque é mais quente, o inverno não é tão rigoroso, né, como outros lugares. Nós temos um grande problema da população de rua. O atendimento da população de rua, nós temos, assim, entidades que realmente se preocupam, né, com essas pessoas e procuram dar um atendimento social, um atendimento assistencial. Mas eu acho que isso poderia ser feito de uma forma um pouco diferente como é realizado atualmente. O que acontece? Quem é o morador de rua? Nós temos um segmento de dependências químicas, como nós temos no turno lá do Zé Menino, do VLT, e nós temos aquelas famílias, ou pessoas, às vezes, que perderam o seu amor próprio e muitas vezes, então, vai para ser morador de rua. Algumas famílias que não têm mesmo condições de subsistência. O que eu acho é que a gente deve criar, fazer reacender o amor próprio, principalmente desse segundo segmento, que é a família, as pessoas a família que está na rua e pessoas na sua individualidade também que resolveram ir para a rua. Eu acho que nós teríamos que ter o trilho humanístico, né? Onde você vai ter ali uma equipe de enfermeiro, psicólogo, médico, dentista, até barbeiro talvez, né? Localizado, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto aqui no mercado, né? Então você colocaria esse trailer humanístico, humanitário, num ponto estratégico e você avisa com aquelas quentinhas, com comida, e você, uma pessoa descensosa, olha, na hora que eu vou ir, porque quando você distribui na mão para a pessoa a sua quentinha, aquela que tem essa necessidade, na verdade você está, psicologicamente falando, dominando aquela pessoa, dando-lhe a comida. Ele não foi ele que sentiu a necessidade daquela comida para buscar. Foi a pessoa que sentiu necessidade de fazer com que ele seja servido de uma alimentação, de uma refeição. A nossa estratégia será um pouco diferente disso. Nós vamos conversar com a assistência social, com aquelas pessoas, naquele trilho humanitário, vão dar ali tudo para atendimento, quentinha, remédio, né, essas coisas. Olha, na hora que você estiver com fome, se você quiser se alimentar, nós temos comida naquele trilho. Então a pessoa vai buscar. Ele não é levado para ele. Para nós que vamos entregar a quentinha na mão dele,
talvez seja um ato que a gente se sinta feliz e satisfeito de estar cumprindo uma humanidade, né? Um humanismo. Mas você tira o amor próprio daquela pessoa, porque ela está recebendo sem ele buscar a necessidade dele na hora que ele precisar. Na hora que você pega esses seres humanitários, coloca no local e fala para ele, na hora que você quiser, você vai lá pegar a comida. Vai lá pegar a sua quentinha, se você estiver com dor de cabeça, um remédio, se precisar de um médico, uma enfermeira, está ali à sua disposição. No início, provavelmente, vai demorar um pouco para a pessoa entender isso, mas o primeiro que for, eu garanto para vocês que outros irão também. A gente vê isso até no dia a dia, né? Um local que dá um brinde, daqui a pouco tá gente fica sabendo, vai todo mundo buscar aquele brinde, né? Você não precisa mais procurar para quem dar o brinde, né? Isso então é um tipo de tratamento que a gente precisa, com isso, levantar a retomada, né? Retomar para essas pessoas o seu amor próprio. Eu acho que normalmente as pessoas que estão ali, né, são poucas que têm um resquício ainda de amor próprio. Normalmente está completamente desinteressado da sua própria vida, né? Como eu trabalho na área cultural, nós temos muito uma pesquisa de campo que a gente faz, né? E nós encontramos já nessas pesquisas, quando nós fazemos um trabalho como os textos do Barrela, do Plínio Marcos, Dois Períodos de Momento Suja, o Abajur Lilás, nós fomos nesses locais. E eu já encontrei pessoas que estão como morador de rua, falava 3 línguas, português, espanhol e inglês. Né? E quando você, às vezes, pode encontrar até mais. Então, você vê que o problema, às vezes, não é que ele não tenha capacidade, é que ele perdeu o mesmo amor próprio por qualquer motivo, às vezes desavença, às vezes dependência de bebidas, essa coisa toda. Então, esse é um tipo comportamental da administração pública com relação a essa parte da população de rua, dessa característica. A característica da pessoa que vai para o túnel lá do Zé Menino, que normalmente são dependentes químicos, e normalmente só vai retirar a pessoa que está dentro do túnel, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma prevenção, ou seja, não pode deixar a pessoa ir para o túnel. É lógico que não vai ter apenas uma pessoa para impedir isso, você vai ter que ter uma equipe de trabalho também, até com psicólogos, uma série de coisas, para não permitir que a pessoa entre ali e que, conversando com esses psicólogos, com esses médicos, possa até ser encaminhado para ver até onde, se ele quer. Isso depende muito da vontade da pessoa, né, que está na dependência, se ele quer procurar um caminho melhor do que aquele que ele estava querendo ter ali. É um exemplo de moradores de rua, né, que você vê muito. Então, esse é mais ou menos algumas propostas que nós temos com relação, por exemplo, à habitação popular. Muitas pessoas falam, né, no centro da cidade. Vocês sabem que o terreno aqui em Santos para construir moradias populares está muito caro. Normalmente o que acontece? Se procura construir conjuntos habitacionais muito distantes do foco mesmo de trabalho das pessoas. Para recuperar aqui o centro, com essas casas abandonadas, muitas vezes com débitos enormes de impostos, de IPTU, essa coisa toda, você tem que fazer um estudo primoroso disso. Tem algumas residências que realmente você não pode aproveitar, que já tem que demolir, né? E outras você pode aproveitar. Mas então, dentro da legalidade, procurando juridicamente um processo que você possa fazer uma atitude com essas casas, muitas abandonadas, muitas também ocupadas, né? Para procurar desenvolver moradias populares. Existe projetos que você coloca uma residência na parte de cima, quando é sobrado, né? E na parte de baixo você pode fazer uma cooperativa, artesanato com essas pessoas. É uma forma de você poder atender essa necessidade de moradia aqui na cidade. E nós temos a área continental. Todo mundo fala túnel, outros falam ponte, né? Eu já coloquei isso há bastante tempo. E depois da ponte e depois do túnel, o que vai acontecer, né? Então nós temos que fazer um planejamento da ocupação.
da nossa área continental atual, fazer agora para saber exatamente o que você pode construir e fazer nessa área continental, respeitando o meio ambiente, respeitando a mobilidade das pessoas que podem ir para lá, se você fizer conjuntos habitacionais. Não adianta você colocar uma moradia popular na área continental, ou mesmo como no Tancredo Neves, quando você não tem uma mobilidade suficiente para que as pessoas possam se locomover para o seu trabalho e, de preferência, procurar desenvolver até áreas ocupacionais de ocupação de trabalho naquela própria área continental. Mas tudo isso desenvolvido através de um planejamento e obedecendo completamente, sem hesitação, a preservação do meio ambiente. Eu trabalhei na Petrobras, eu fui técnico de processamento de petróleo na Petrobras, e, na verdade, quando foram construídas essas indústrias, todas elas ali no Parque Petroquímico, você vê que não tiveram cuidado da filtragem das fumaças, às vezes com resíduos, né, que atacaram a nossa Mata Atlântica, a Serra do Mar, e quase destruíram aquela vegetação toda. A partir do alerta, Cubatão era chamado da cidade da morte, né? Então, a partir da conscientização disso que aconteceu, essas indústrias começaram a colocar filtros nessa fumaça, que era expelida, né? Que você tinha surpresa, a cozinha fazia, você olhava aquela fumaça vermelhão, né, de mica. Então, colocaram filtros e passaram a diminuir, e hoje Cubatão praticamente está quase que totalmente recuperada desse meio ambiente. Então, qualquer atividade que seja feita na área continental, da área de Santos, tem que ter essa preocupação. Estão falando da incineração do lixo, nós vamos anunciar até onde é previsto nessa incineração esses filtros, para que você não tenha essa possibilidade de contaminação na Mata Atlântica da Serra do Mar, né? Então, mas você tem que fazer um planejamento para essa ocupação ser correta, na necessidade de montagem de empresas não poluentes, ou se por acaso existe a possibilidade da poluição, você filtrar e fazer com que essa poluição não aconteça, é que você pode fazer isso, né? Então, por exemplo, essa ocupação de moradias, aí sim, você tem que ter, ocupando a moradia com casas, né, populares e com moradia na área continental, você não pode pensar só em colocar a pessoa lá. Como eu falei, tem que pensar no transporte, né? O sistema aquaviário, por exemplo, que você pode trazer do lado de lá para cá, na própria ponte ou túnel, né, você colocar condições para as pessoas atravessarem e virem para a parte da ilha de Santos, né? Então você tem diversas possibilidades, mas que precisam ser muito bem planejadas e sempre sem radicalismo, né? Sem uma coisa, fazer do confronto uma guerra, do conflito, das diferenças uma guerra. As diferenças são naturais do ser humano, né? Cada um tem o seu modo de ser, o seu modo de viver, que é uma parte cultural. Nós temos a influência na nossa formação cultural, do nosso meio ambiente, da nossa família, daquilo que normalmente você recebe dos seus vizinhos e dos seus parentes. Isso vai formando culturalmente as pessoas, normalmente as suas origens, seja italiana, seja portuguesa, espanhola, oriental, tem essa influência na nossa formação cultural. E nós não temos uma unidade cultural como você tem nos países europeus, por exemplo, né? E mesmo no lado fora do Brasil, você percebe que as nossas diferenças culturais são muito maiores do que todos esses países, né? Você vai na Espanha, você vê um comportamento quase igual de toda aquela população. Em Portugal, a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, grandes regiões também com o mesmo comportamento. É diferente, aqui às vezes você de uma cidade para outra tem um comportamento diferente e uma formação diferente. Isso não dá uma unidade cultural, que isso através dos anos, dos séculos, talvez, a gente consiga criar. Mas a gente tem então que saber conviver com essa diferença. É lógico que você tem comportamentos diferenciados dependendo dessa formação cultural que você tem. Então você precisa pesar tudo isso nesta relação com o cidadão. O governo tem que pensar.
É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil você trabalhar com as diferenças. Assim como é muito... Porque você tem uma coisa que eu sempre falo. Você defender a democracia é muito fácil. Você praticar a democracia é muito difícil. Entendeu? As pessoas têm discurso de praticar, não, queremos uma democracia, queremos liberdade, essa forma. Quando você põe na prática para isso acontecer, é uma dificuldade muito grande, né? As pessoas realmente, devido a principalmente essa nossa não unidade cultural, o comportamento da pessoa que mora aqui em Santos é diferente da pessoa que mora em São Vicente. Não sei se vocês já perceberam isso. A pessoa que mora por exemplo, você vai aqui em Santos, o respeito, a máscara é muito maior que em São Vicente. Você anda em São Vicente, todo mundo às vezes sem máscara, né? A maioria das pessoas, aqui em Santos é mais difícil acontecer, isso é menos, né? Então isso é uma ação cultural, né? Um modo comportamental. Nós temos aqui, eu vou falando assim, vou colocando algumas posições, eu não acho, não sei se estou conseguindo passar, né? Por exemplo, na área turística, né? Nós temos que ter a consciência que quem vem para o litoral vem para vir para a praia. Ele vem, isso é natural, ele vem para o litoral para ir para a praia. Para outra atividade, nós é que devemos estimular. Mas nós temos que respeitar aquela vontade que a pessoa tem que ir para a praia. É lógico que eu estou falando isso quando está sol, como hoje, né? Quando está chovendo, não dá para pensar assim. Aí tem que pensar uma outra alternativa. Mas o turismo na cidade, ele se concentra na praia, vamos dizer, das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Você tem a frequência das pessoas que vêm de fora nesse horário. O que é que você precisa fazer, então? Depois das 18 horas, aí sim você faz uma programação de atração para essas pessoas que vêm aqui para o litoral. Você tem diversas atividades que você pode fazer, mas tem uma que eu acho que era uma coisa bastante interessante pela nossa região, né? Porque, por exemplo, música, ele tem onde ele vive também, né? Teatro, ele também tem onde vive, com raras exceções aqui não tem. O que ele não tem? Não tem um porto, não tem um parque petroquímico. Eu não estou inventando isso. Eu tive a trabalho com um espetáculo teatral. Eu tive em Hamburgo. Em Hamburgo você tem o turismo portuário. A pessoa conheceu o porto por dentro, você conhece o porto por fora. Só a lógica quem trabalha lá dentro que conhece. Então você mostrar toda uma movimentação de um porto, esses guindastes funcionando, os contêineres hoje sendo colocados dentro do navio, isso é uma coisa que o turista que não tem porto e não conhece o porto vai ficar realmente bastante satisfeito de ver esse tipo desse turismo, né, desse conhecimento que ele vai ter, coisa que ele nunca pensou na vida dele. Ver uma movimentação portuária, entendeu? Turisticamente. Lógico que você tem que organizar isso, né, corretamente. Você tem também o Parque Petroquímico, é o maior parque petroquímico da América Latina. Santos é o maior porto da América Latina. Então você tem também, através, lógico, você tem que ter contato com as pessoas dessas indústrias, né? Que eu já tive também nos Estados Unidos. Você visita as unidades petroquímicas e refinarias de petróleo através de eles chamam lá do cidadão receptor, né? Essas pessoas vão, organizam esse tipo de passeio para os turistas, as pessoas que estão lá. Então você tem essas possibilidades. Fora isso, nós temos o quê? E aí sim, né, vou procurar terminar incentivando que volte a ter a vida, a efervescência do centro da cidade, né? Então por exemplo, a recuperação arquitetônica desse patrimônio histórico, você tem possibilidades, apresentando um projeto sério para fazer mesmo, tem até verbas de bancos internacionais, do Banco Mundial. A cidade do Porto, ela foi toda reconstruída com o Banco Mundial, através da Comunidade Europeia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Porto, morei lá um ano fazendo espetáculo, lá dirigindo espetáculo.
Lógico, não é da noite para o dia, eles estão mais ou menos há uns 30 anos, né, recuperando a cidade do Porto, que hoje está quase praticamente finalizada, porque é uma maravilha. Aquele foi dinheiro todo de Portugal? Não. A comunidade europeia, o Banco Mundial investiu nisso. Acho que então você poderia fazer diversos eventos para aqui, para a cidade. Eu acho que é importante para a locomoção ter bicicletários municipais, que vai aumentar a possibilidade de circulação das pessoas com bicicleta. E você tem que ter atividades de todas as áreas com continuidade. Não é só a parte de arte cênica, né? Tem a parte, por exemplo, de capoeira. Você pode fazer uma série, tem a parte de corais, né, que você pode fazer atraindo a população com continuidade. Quando eu fiz a encenação aqui em São José Bonifácio, nós fizemos aqui no centro à noite. Era lotado aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, lotava. E não houve um problema de violência, um problema de segurança. Porque realmente foi estruturado para que não houvesse esse tipo de problema. Passou 5 minutos? Mas teve um chorinho. Já passou. Já passou? Então aguarda agora. Então nós vamos continuar a bater papo. Isso, aguarda aí. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado, Taná. Realmente, quem tem cultura tem tudo, né, Taná? E você é um homem da cultura, né? Conhecido pela cultura, né? É curioso, porque na verdade eu comecei na área técnica. É? Me formei na Escola de Carroça, fui trabalhar na refinaria. É que a minha família é italiana. Então meu avô pintava, tocava piano, tocava violino, minha mãe cantava áreas. Minha mãe cantava área, operísticas, né? Minhas tias faziam teatro para a gente, com a gente, para a gente ver. Mas em Santos, onde é que eu fui trabalhar? Eu me formei na Escola de Carroça e fui trabalhar na refinaria. Eu só fui... É lógico, a gente sempre teve uma participação como assistente da área artística e cultural. Mas realmente, quando eu fui demitido da Petrobras, por motivos de reivindicação salarial, que transformaram em motivo político, aí eu fui para São Paulo e lá eu comecei a fazer cinema, viu? Super 8, não sei se vocês lembram do Super 8. Lógico. E nós tínhamos lá o GRIF, Grupo Realizador Independente de Filmes Documentais, mas antes eu saí daqui de Santos e teve um milagre econômico, né? Eu estava em São Paulo já, e foi formada uma empresa porque as multinacionais exigiam no departamento de suprimentos área de inspeção, de diligenciamento e de acompanhamento do projeto, e o Brasil não tinha. Então ele teve que montar, criou a Natron Engenharia. E quem foram as pessoas que foram trabalhar nessa área? As pessoas que tinham sido demitidas da Petrobras, que eram o que mais conheciam desse processo petroquímico. Tinha mais cultura. Equipamentos, essa coisa, né? Tinha mais cultura. Vamos ver. Quem é que quer fazer pergunta? O Ricardo Mesquita, presidente da Secob, vai abrir. Pode ser, Taná? Por favor. Bom dia a todos. A indústria da construção ela é uma cadeia produtiva que vai desde o prego, né, até a lâmpada. Então tem que ter o sujeito para bater o prego e o sujeito para colocar a lâmpada. Então é uma cadeia produtiva enorme. Emprega muita gente, gera muito tributo, né? Inclusive, é uma colocação que a gente sempre faz. Os nossos sócios, estadual, municipal, federal, nos consomem 50% do ano. Então nós não temos mais capacidade produtiva para aguentar essa quantidade de impostos. Quando o senhor fala em ocupação, quando a gente fala em ocupação aqui do centro, que nós vamos ocupar o centro, trazer gente, moradia, o comércio e serviço, depois na sequência ele se instala naturalmente. Ocorre que para a indústria da construção vir para o centro, precisa criar algumas condições. Nós somos a página 2 do desenvolvimento econômico. Nós não vamos vir para o centro do jeito que ele está hoje. Nós somos uma indústria mercado. A gente pode construir para quem pode comprar. Como é que eu vou criar um mercado? Trazer um morador aqui para o centro, o que existe hoje? Isso não existe. Por mais que seja tanto segmento econômico, como classe C, D ou qualquer classificação a gente dê para essa turma para vir ocupar o centro, hoje a gente não consegue fazer isso, porque o centro está parece que é um êxodo do centro, né? E é gozado porque a pessoa fala, trazer iniciativa privada para o centro para construir, a gente não consegue fazer isso. A conta não fecha, seja com qualquer tipo de programa habitacional do governo federal, estadual ou municipal,
nós da iniciativa privada não conseguimos construir aqui, né? Como é que você imagina criar esse ambiente favorável para trazer o empresário e desenvolver essa nova etapa da cidade, né? Nada pode ser feito de cima para baixo. Eu quero dizer, o poder, né? O governo está lá, então ele determina um comportamento, às vezes isenção de impostos, e às vezes o problema não é esse. Então eu acho que a solução que nós temos que ter não é criar, porque eu falo muito em comissão, é um grupo de trabalho para estudar profundamente isso que você está colocando e dar sugestões, não, para encaminhar exatamente a proposta de como direcionar isso. E nós temos que fazer esse grupo de trabalho, ele tem que ter a participação de todas as áreas que são envolvidas nesse problema, nesse processo. Quer dizer, realmente não ter um comportamento, sabe, único de quem tem o poder do governo, né? Ele tem que estudar junto com as pessoas que são envolvidas naquela situação, seja na parte de construção da Secob, seja na parte da área educacional. Nós temos que, não pode, muitas vezes fala assim, Santos é a cidade do não, né? Porque tudo é jogado de cima para baixo. Na hora que houver uma decisão de um grupo de trabalho representando todas as áreas interessadas, essa decisão não precisa ser empurrada, porque ela já vem naturalmente. É lógico que eu vou dizer para você uma coisa, eu não sou uma pessoa que tenha conhecimento de todos os problemas da cidade. Ninguém tem isso. Sabe, ninguém tem essa possibilidade. Só podemos ter quando a gente tiver aprender a ouvir as pessoas envolvidas, para que você traga uma solução ouvindo, não impondo. Essa é a minha sugestão, é isso que eu gostaria de fazer. E só para fechar, que eu esqueci de fazer essa colocação, toda a parte de infraestrutura que teria que se criar na área continental, que eu acho que tem que ter desenvolvido moradia lá, já está pronta aqui. Água, esgoto, telefone, tem que ter tudo isso, energia, estacionamento, transporte. Locomoção, transporte, é isso. Então, isso exige no centro. Então, acho que essa parte ela já está paga, né? Nós temos que resolver o outro numa situação de transformar esse momento em um resultado que seja viavelmente econômico para quem vier para o centro. Também tem uma coisa que a gente também tem que rever isso aí, são os níveis de proteção dos imóveis que tem aqui na cidade. Não estou falando em tombamento. Tombamento, imóveis tombados são imóveis tombados. Se bem que eu acho que tem alguns imóveis tombados que dá para rever o tombamento. O nível de proteção de alguns imóveis que existem na cidade aqui, eles vão tombar naturalmente. Senão você pode passar pela Sandro Feijó, que já caiu um imóvel lá, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu tive a oportunidade, como secretário da Cultura, e depois eu pertenci ao Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC, no governo Belfort e na gestão do Gilberto Gil, Ministério da Cultura. Nós temos pessoas altamente capacitadas no IFAM, pessoas que realmente se dedicam a ver exatamente o valor cultural de cada imóvel, de cada situação, sabe? Então a gente tem que trabalhar em conjunto com isso, porque muitas vezes você tem algum tombamento que pode ser significativo, mas muitas vezes, na verdade, é um exagero em cima daquilo. Entendeu? Então eu acho que tem que ter essa equipe técnica, e trabalhando com quem? Com as pessoas como vocês, né, da Secob, da própria Associação Comercial, para fazer esse trabalho, esse grupo de trabalho conjunto. Eu vou dizer para você, não sei, da outra vez, já que eu estive aqui, na outra palestra que teve, vocês entregaram até o documento, o que vocês fizeram aqui na Associação Comercial de Santos, quem conheceu e quem viu como está hoje, é uma surpresa, né? Está uma outra associação comercial, está um outro imóvel, está uma outra situação, né? Uma recuperação. Será se isso é uma restauração ou uma recuperação? É uma recuperação, né? Então você tem algumas coisas que você tem que definir isso com técnicos altamente especializados para não cometer exagero que muitas vezes comete, né? Tombar um muro, às vezes, né? Dificultando totalmente
essa situação, né? Eu acho que não deve ser nada feito imposto, enfiado com ela abaixo. Aí sim vai vir o não, vai vir a revolta, vai vir, né? É lógico que às vezes a gente entende isso, né? E tem que conviver com isso, e isso que é difícil, é que eu falo das diferenças. É lógico que uma área empresarial, comercial, ela tem um tipo de postura com relação a essa situação. Uma área cultural tem outra. Então nós precisamos equilibrar, né, essas duas áreas para não cometer exagero nem de um lado nem de outro, né? Vamos ver o vice-presidente da Associação Comercial, o Ronaldo Taboada, por favor. Apenas reforçando o que o Ricardo disse. Se o governo municipal não fizer uma reavaliação desses níveis de proteção, o centro não vai sair do estágio que está. Isso tem que ser feito. O senhor estava falando a respeito da cidade do Porto, antes de eu fazer a pergunta, e realmente na cidade do Porto tem a Associação Comercial do Porto, eu não sei se o senhor conhece, e lá existe o Salão Árabe. Não sei se o senhor esteve dentro do Salão Árabe, que é um salão todo cravejado em ouro e madeira de lei. Dizem que era tudo daqui. É verdade. Mas dentro da sua explanação de plano de governo, eu observei que o senhor não abordou, talvez por uma questão assim, mais de Tempo. não de direcionamento, na parte principalmente da segurança local e a questão da necessidade da ocupação dessa população sem estar devidamente treinada a nível das colocações hoje mais de tecnologia. Dentro do seu plano de governo, existe algum projeto para que pudesse essa população receber treinamentos adequados para poder atender essa demanda com mais tecnologia? Lógico, né? Isso nós temos que ter. Eu sou, como eu falei, eu trabalhei na Petrobras, na refinaria, e eu sei o que é tecnologia com relação a que você tem necessidade numa área de uma refinaria, né? E quando eu entrei na Petrobras, eu tive que fazer um curso de especialização como técnico de processamento de petróleo. Eu sei da importância, né, que tem você atualizar o conhecimento nessa nova tecnologia. Eu não conheço, mas, por exemplo, eu sei que foi inaugurado agora, além do Colégio Santista, o Parque Tecnológico, não é isso? Segunda inauguração. Hã? A segunda inauguração. A segunda inauguração. Então, ali tem que ser desenvolvido um trabalho realmente de capacitação, de aperfeiçoamento, novos conhecimentos, né? Mas com intensidade. E temos que também fazer, a gente sabe que cada região, cada cidade, às vezes, tem necessidades diferentes, saber exatamente qual a necessidade do nosso núcleo nós estamos aqui na cidade de Santos e na Baixada, né? Porque isso vai refletir na Baixada inteira, né? Então nós temos que fazer, sim, exige. E na segurança, posso responder para ele na segurança? Por favor, deve. Lógico. Na segurança, o que nós percebemos é o seguinte: a Guarda Municipal, na verdade, foi criado, eu fui secretário da Cultura do Oswaldo Justo, foi criado pelo Oswaldo Justo. Era a Guarda Municipal Patrimonial. Depois é que transformaram ela apenas em Guarda Municipal, né? Mas era patrimonial. O que o Oswaldo Justo fez? O Oswaldo Justo procurou pegar pessoas que tivessem a relação de saber tratar a violência sem a violência, que era o pessoal todinho das artes marciais, alguns do karatê, do judô, essa coisa toda, e colocou essa guarda patrimonial que era orientadora, ela não era repressiva. E normalmente a guarda municipal precisa ter um entrosamento muito grande com a Polícia Militar, com o Estado, né? E fazer com que a Guarda Municipal seja principalmente orientadora. O que a gente percebe é que muitas vezes a Guarda Municipal fica olhando se você erra para fazer, e a Polícia Militar também, se você erra para fazer a repressão. Não dá uma orientação. Você vê que às vezes uma coisa simples, né, mudança de trânsito, de fluxo de trânsito, você fica perdido, porque não há uma orientação, ela só vem quando está em cima. Quer dizer, eu não posso entrar aqui, não sei para onde ir,
ela tem que ser orientativa. Eu vou dar um exemplo banal, pequeno, entendeu? Nós temos muito cuidado hoje para usar máscara. Mas tem pessoas que se recusam, às vezes, a usar essa máscara, porque ela é impositiva, é obrigada a usar máscara, né? Eu acho, por exemplo, você está num coletivo, pessoas, você vê alguém sem máscara, em vez de a guarda chegar nele e falar, põe a máscara, obrigado. Amigo, eu posso dar uma conversa? Olha, você está sem máscara, você está prejudicando você, está prejudicando a sua família, seus parentes, seus amigos. Você não acha melhor usar máscara para você não contaminar essas pessoas, não ser contaminado? É dialogar com a pessoa e não impor, né? E nós temos que ter uma segurança. Quando a gente fala em querer retomar o centro, comercialmente falando, colocando mais condições de frequência da população, tem que caminhar junto à segurança. Ela não pode estar a parte disso, né? Hoje você tem um monitoramento através de câmeras e TV para ver isso, e a presença física também, que normalmente já impede uma série de coisas. E principalmente também a iluminação, né? General Câmara, à noite isso aqui é uma escuridão, né? Parece que você está com tudo apagado, né? Uma noite totalmente escura. Porque ainda quando você está a céu aberto, está no campo, o próprio universo te ilumina, você fica mais... Claro que como tem as lojas, tem as residências, os imóveis, realmente aquilo fica... E não é só ali, você tem diversas ruas com trânsito e com frequência grande que você vê está totalmente com falta de iluminação. Agora, não adianta iluminar se você não fizer um teste piloto, sabe? Porque às vezes você acha que aquele tipo de lâmpada, aquele tipo de iluminação vai servir para iluminar aquele local e, na verdade, ele não tem essa eficiência. Existe teste, como eu trabalhei com suprimentos nessa área, que você tem que testar os equipamentos, então eu acho que tem que ser feito isso também. É que nem a utilização do asfalto, né? O asfalto tem uma dureza que tem que ter para a estrada e que tem uma dureza que tem para a área urbana. Se não tiver essa dureza, acontece o que acontece, né? Esses buracos todinho, acaba de asfaltar, passa um mês, já está todo esburacado de novo, né? E tem que tapar aqui. Mas a segurança é isso, você fazer ela orientativa e aumentar, sabe, a frequência em pontos chaves, para que a pessoa sinta que está para cometer ali alguma infração, ele vai estar sendo observado não apenas pessoalmente, mas está sendo observado também através da tecnologia que pode existir, né? Sana, temos uma pergunta da Rosana Riff, repórter da Tribuna, pois, se você me permitir, eu teria também uma pergunta. Rosana, por favor, muito obrigado. Eu gostaria de saber, o senhor falou que o eixo de trabalho... Podia vir um pouco mais perto, né, que eu não estou escutando, não, desculpa. O senhor falou que o eixo de trabalho do seu governo seria a participação popular em todas as áreas. Eu gostaria de saber, de forma concreta, como seria essa participação popular do seu governo para definição de... Eu acho que eu não sei a frase popular. Eu anotei aqui, eu anotei aqui. Espera aí, me chamou a atenção, assim como da Rosana, boa repórter. Porque isso dá uma impressão de fração. Eu sou contra essa fração. Eu falei, tem que ter entrosamento do empresariado com o trabalhador. Mas você diz que o eixo do governo seria uma Quando você participação de fala todos. o popular, infelizmente, a origem da palavra, ela é comum a todo mundo. Mas hoje, infelizmente, dá a impressão de conflito quando você fala. Não, eu dizer com a participação de todos. O senhor falou o tempo todo. A linha dela, o senhor falou dois eixos de trabalho. Um deles é o eixo de participação. Isso pode ser popular ou não é? Da população. De participação, entendeu? Mas uma participação, que eu quero dizer, que eu falei, tese, antitese, síntese. Vamos colocar o empresário a tese, o trabalhador a antitese. Então temos que chegar numa síntese. Não adianta eu querer puxar só para o lado empresarial, só para o lado do trabalhador, porque no sistema que nós vivemos, que é um sistema capitalista democrático, nós temos que ouvir todas as partes. É difícil, mas nós temos que chegar nessa síntese através de conversar com ambas as partes, com a tese, antitese e síntese. A tese pode ser do lado
do assalariado, como pode ser do lado do empresário. E você vai definir isso no caminho para chegar na síntese, entendeu? Sim. Agora, não fala. Quando você fala do consulta popular, dá a impressão de ser uma coisa conflituosa, que eu não quero. Não. Então, vou refazer a pergunta. O que eu gostaria de saber é, como se daria essa participação da população como um todo, seja empresário, seja trabalhador, seja, enfim, adolescentes, como se daria essa participação popular, essa participação das pessoas no seu governo? De que forma concreta ela seria executada? Vai ser para o setor, entendeu? Então, vou pegar o teu exemplo. Você é jornalista, você trabalha para uma empresa, a Tribuna, não é isso? Trabalha é isso? para o Tribuna. Então, quer conversar Conjuntamente, com a Tribuna e com você, e com o teu representante como jornalista. Hoje, não tem mais o tipógrafo lá, né? Porque hoje é tudo computador. Não, hoje é o chamado sistema Você vai ter que pegar o técnico, entendeu? Você tem que fazer, não adianta eu querer misturar tudo. Você como jornalista, assalariada, você tem um empregador que é um jornal, ou uma televisão, né? Ou uma rádio, então tem que colocar os dois. Se for, por exemplo, numa área de supermercado, eu tenho que falar com as pessoas responsáveis pelo supermercado e com os trabalhadores desse supermercado, entendeu? Eu não posso ter a mesma conversa de um jornalista com a empresa de comunicação igual a um supermercado com seus empregados. São condições diferentes. Então é isso que eu falo, esse diálogo com todos os segmentos de acordo com o seu objetivo de trabalho e com o seu objetivo empresarial. Uma outra pergunta, posso? Pode, lógico, por favor. Só fala um pouquinho mais perto, Rosana. Tá, ok. Obrigado, sobre Rosana. servidor público, o senhor tem falado em valorização do servidor público. Como isso se daria no seu governo? O que ocorre é o seguinte: quando eu fui secretário da Cultura, eu acho que eu falei isso no início, eu não me lembro. Lembrou do seu tempo. Quando eu fui secretário da Cultura, nós tínhamos 3 cargos que foram ocupados por pessoas que não eram funcionários públicos. Eu, como secretário, o chefe do Departamento de Cultura, que era o Nélio Mendes, o chefe do Departamento Administrativo da Cultura, que era o professor José Lascani. Infelizmente, os 2 falecidos. Todo outro corpo de funcionários foi dentro dos funcionalismos públicos. E vou lhe dizer, eu tive todo o apoio, recebi todo o apoio e convivi corretamente, com felicidade, com respeito mútuo com esses funcionários. Só isso, se você diminuir os cargos comissionados de livre provimento, não que você tire o cargo, mas se você aproveitar o próprio funcionário público dentro daquela área, você já dá uma condição de economia financeira. É lógico que é pequena quando é uma secretaria, mas quando esse mundo de secretarias você tem, até essas empresas que pertencem à prefeitura também, por exemplo, um funcionário público, vou dar um exemplo, né, ganha R$2.000. Esse cargo de livre provimento custa R$7.000. Se eu pegar uma pessoa de fora, eu vou gastar 7.000 mais os 2 que eu pago do funcionário. Se eu pegar esse funcionário, eu vou pagar só 5.000, vou economizar 2. Porque realmente é apenas a complementação no cargo de livre provimento, naquele cargo comissionado, ele vai receber a complementação, é só 5.000, porque ele já ganha 2.000. Então eu economizo com o próprio funcionário público R$2.000, né? Você falando na unidade talvez pareça pequeno, mas você pegar a gama toda de cargos em comissão, você vai ver que vai uma coisa significativa. E com isso você pode, inclusive, reverter isso para a melhoria do funcionário público. Está havendo grandes problemas com relação à assistência social, assistência médica, eu sei que está havendo problema, né, entre o funcionalismo e a administração. Mas procurar, porque o funcionário público, qualquer funcionário de qualquer empresa, e também o funcionário público, se ele se sente valorizado, ele trabalha com prazer, sabe? Ele contribui para a secretaria, no caso, qual ele está trabalhando, como para o público que é atendido nessa própria secretaria. Agora, essa pessoa vai para trabalhar
e está faltando ele comprar o arroz que tem que levar para casa para comer na janta, é lógico que eu estou exagerando um pouco isso, né? Está com problemas financeiros devido à sua remuneração está sendo inferior ao seu gasto por qualquer necessidade. É lógico que existe a má vontade nessa situação, entendeu? Isso vai refletir tanto no local dele de trabalho, com as pessoas com quem ele trabalha, como se ele for tiver atendimento público, a essas pessoas que ele vai atender do público, entendeu? Então, é estudar exatamente, porque não dá para você. Eu não sou mágico, né? Eu não sei exatamente qual é a situação real do funcionalismo público da cidade. Mas tem que ter feito também com rapidez para que isso seja equacionado corretamente e colocando nos trilhos as coisas que não estão nos trilhos. Eu vou abusar e fazer uma última pergunta. Por favor. Se eleito, qual seria a sua primeira medida como prefeito? Se eleito, qual a sua primeira medida? Se o senhor for eleito, qual a sua primeira medida? Primeiro ato de trabalho, digamos, é isso? Primeiro ato como... Meu primeiro ato de trabalho. Entrou no gabinete, tomou posse, qual seria o primeiro ato? A primeira coisa que eu quero fazer é exatamente o que eu falei de início. É cuidar do ser humano, o humanismo, sabe? Procurar resolver problemas que são cruciais na cidade com relação ao ser humano. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu falei desde o início, mesmo antes de ser candidato, o jornal A Tribuna publicou, né? Por exemplo, o dique da Vila Gilda, né? O problema que está ocasionando a falta de drenagem na entrada da cidade, né? São problemas graves que têm que ser resolvidos. Outro problema grave a ser resolvido, que a gente tem que pensar, é exatamente essa parte que está amorfa, né, do centro da cidade, né? Tem que pensar nisso, porque o meu companheiro da Bajara, ele falou, Taná, o que eu mais gosto é de vir na cidade, no centro, né? Porque eu gostava, minha mãe foi telefonista da prefeitura, né, minha irmã também, eu vinha aqui na prefeitura, né, pequenininho, e era um movimento há 60, 70 anos atrás, que a gente precisa retomar isso, né? Mercado municipal. O mercado municipal, o meu ponto de vista, é lógico, vai passar ali o VLT também, não sei por que não fizeram o VLT na Zona Oeste em vez de fazer do jeito que fizeram. Mas o mercado, eu estou falando, você conhece Portugal e conhece o Porto, pelo que eu estou vendo. Entendeu? Você sabe os centros culturais daquelas cadeias, né, que existiam. Então, transformar aquele mercado, conhece o Bolhão, né? O Bolhão, eu tenho o Teatro do Bolhão quase em frente, não sei se você chegou a conhecer o Teatro do Bolhão. Ali nós temos o quê? Qual a comunidade que frequenta aquela região? São pessoas que moram em Vicente Carvalho, são pessoas normalmente que são migrantes do Nordeste, Norte-Nordeste, que residem ali, que circulam naquele... Então, pegar aqui uma parte do mercado municipal, transformar num centro cultural de artesanato popular ou de um centro cultural nordestino, para que as pessoas tenham ali uma atividade, né, com a relação à sua raiz, que é normalmente nordestina, com as pessoas que moram atualmente em Vicente de Carvalho, né? Então, isso é algumas preocupações que tem que ter, mas a principal é essa que eu falei para você, sabe? Aquela que eu respondi para ela. Palafitas, líquidas palafitas, as enchentes na Zona Noroeste, porque a pessoa parece, né, mora ali do lado, ele tem uma mesa, ou tem um armário, aí entra água, destrói, é só uma mesa, é só uma cadeira, é só um armário, aquilo é o patrimônio do trabalho dele, e você tem o mesmo valor que tem um automóvel, que tem, sabe, um avião, um iate, aquele é o fruto do trabalho dele. Tem que ter essa preocupação. E realmente a terceira é fazer com que o centro volte a ter aquele calor que existia há anos atrás. São esses 3 pontos que a gente vai procurar atacar logo de início da nossa gestão, se lá chegarmos, né? Posso fazer uma, Taná? Pode. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, não vai nenhum juízo de valor, nenhuma crítica a absolutamente ninguém. Mas como é que o senhor observa as condições do Coliseu porque o senhor franziu, a sua reação já não foi positiva, porque dessa vez o Coliseu é do Teatro Municipal. Bem,
Cláudio, você me chama de senhor, eu vou passar a chamar você de senhor. Então tá bom, você, desculpe, você, pronto. Ah, não, pronto. Não, o senhor é respeito pela cultura. Quando terminaram a parte da alvenaria do Teatro Coliseu, eu fui chamado para terminar a parte cênica, né? A parte cênica do Coliseu. E, na verdade, se tivesse eu, alguma pessoa do ramo, né, outra pessoa, mas que fosse do ramo, nós teríamos o desastre também da parte cênica. Porque, realmente, quando você tem uma restauração, uma reforma, tipo do Teatro Coliseu, você tem que estar com pessoas que são do ramo para entender. Só para vocês terem uma ideia, coisa simples, né? Estavam todos colocando cadeiras que não eram originais do estilo do teatro, entendeu? Nós conseguimos 3 cadeiras e conseguimos colocar todas aquelas cadeiras, é exatamente a mesma coisa que era desde o início do Coliseu. Nós colocamos uma pequena almofada, né, porque antigamente era madeira, né? Mas fica um pouco, lógico, você vai no teatro, é 1 ou 2 horas no máximo, né? 1 hora no máximo, não precisa nada você ficar um pouco às vezes, né? Mas colocamos essa almofada. O palco tinha uma inclinação de 15 centímetros, ou seja, aqui ele ficava 15 e descia por 0. Antigamente isso acontecia, era necessário. Como era necessário, aonde ali fica a orquestra, era um tanque, uma piscina, como a gente chama, de água, por causa da reverberação, o acústico. Não tinha essa necessidade, né, de ficar aqui sempre. Nós diminuímos. Então, certas coisas, se não tiver o acompanhamento de alguém realmente que seja do ramo, comete muitos erros que às vezes são, né? Tivemos uma outra coisa. Como passou diversas empresas naquele período para o Coliseu, e normalmente as empresas eram mudadas por deficiência de pagamento, de recebimento, de trabalho mesmo, e que refletia em quem? Nos funcionários. E ficavam às vezes 2, 3 meses sem receber. Aí uma maldade, né, que eu falo, que eles que fizeram de vingança, jogaram uma porção de entulho dentro dos tubos de ar-condicionado. Então, quando nós inauguramos, nós vamos fazer antes, os 5 dias antes de entrada do público, vamos testar o ar-condicionado, vazou por o teatro inteiro. Entendeu? Então, tem certas coisas que precisa alguém do ramo para acompanhar e precisa ter uma continuidade. Agora, infelizmente, essa parte da alvenaria já estava pronta. Então, diversas coisas que poderiam ser material melhor, infelizmente não foi feito. E nós temos um problema, né, Cláudio? Ali, hoje são 3 ruas de bastante movimento. João Pessoa por trás, a Brás Cubas e a Amador Bueno, onde fica o teatro, né? Antigamente não tinha essa movimentação que tem hoje. Então isso dificulta muito. Mas realmente é triste ver como ele está, né? É muito triste, porque eu não sei como está lá dentro, atualmente, mas, infelizmente, o estado visual do seu exterior realmente é lamentável. Teatro Municipal Brás Cubas. O Teatro Municipal Brás Cubas, você sabe que o projeto é esses 2 arquitetos que foram aqui da Faculdade de Arquitetura de Santos que fizeram, né? Não vou citar nomes, eu não acho interessante isso, mas infelizmente... Eu ia perguntar, só por curiosidade, não no sentido crítico. Infelizmente, eles foram arquitetos, mas não foram os construtores. Naquela época, as formas para o concreto eram feitas de madeira. Quando você colocar, você tem que tirar. E eles não tiraram. Então o que aconteceu? Encheu de cupim naquelas madeiras, acabou a madeira, começaram a comer o concreto. Então você vai, aparece uma rachadura aqui de cupim, você elimina o cupim aqui, aparece lá. E vai ser interminável, isso nunca vai terminar de ter esse cupim. Daqui a 1000 anos, provavelmente, o centro de cultura ali vai ser um monte de pó. O piseiro, entendeu? Porque ele vai, né? A gente não consegue interromper aquele cupim, né? Infelizmente. Só para você ter uma ideia, quando eu fui secretário de Cultura, mais de 30 anos atrás, nós levamos a Secretaria da Cultura lá, provisoriamente. Até hoje está lá. Até hoje a Secretaria da Cultura está lá, infelizmente, né?
Respondi os dois ou não? Muito, sem dúvida alguma. Eu já imaginava a sua resposta, não fiquei satisfeito. Mas é uma pena o Teatro Coliseu, né? Poderia ser um centro de cultura espetacular. É que nem o Guarani, né? Até para visitação pública, né? Infelizmente. É que nem o Guarani. Né? O Guarani também fica, a Praça dos Andadas, como disse, da Armadura Bueno. Antigamente era carroça, né? Hoje é trânsito pesado. Hoje é trânsito pesado. Entendeu? Tem que ter uma proteção acústica que não tem, né? Você tem às vezes dificuldade porque o barulho do ônibus. Bom, Ronaldo Taboada, nosso vice-presidente, mais uma vez, gostaria que você encerrasse aí oficialmente nosso encontro com o Taná Corrêa. Agradecer mais uma vez, Taná, muito obrigado. Obrigado. Tem como vice a Andréa Maia. Será disponibilizada, foi gravado em áudio e imagem, isso vai ser disponibilizado no nosso site, no site da Secop, e teve a cobertura do Jornal Tribuna, e a entrevista o senhor já concedeu também à TV Tribuna. Muito obrigado, Taná, boa sorte a você, muito obrigado. Tá bom? Bom, em nome da Associação Comercial, nossa diretoria, corpo associativo, colaboradores, queremos agradecer essa profunda reflexão que nós tivemos aqui em relação aos seus pontos de vista, e desejamos boa sorte e que o que seja melhor para a cidade que venha. Obrigado. Obrigado, Taná, muito obrigado. Uma água ali para você, por favor. Obrigado mesmo.